Afinal, o que é que faz do canto gregoriano a música suprema da Igreja? Essa é uma pergunta que nos leva por uma viagem de séculos, de história, teologia e muita, mas muita emoção. Nesta análise, a gente vai tentar desvendar o que torna esse som tão poderoso e, claro, tão reverenciado. E para começar, acho que nada melhor do que sentir o impacto da música sacra com as palavras de Santo Agostinho. Ele descreve uma experiência quase visceral, sabe? Chorar de emoção ao ouvir os hinos na igreja. É justamente essa conexão, essa coisa profunda e humana que vai ser nosso ponto de partida. E essa conexão que Agostinho sentiu, bem, não era por acaso. Existe uma crença muito antiga de que há uma relação quase misteriosa entre a música e a alma. Para se ter uma ideia, um escritor lá do século VI, chamado Cassiodoro, já dizia que a música pode afastar a tristeza, trazer tranquilidade. É um poder que vai muito, muito além do som. Certo. Então vamos aprofundar um pouco mais. A música, no geral, tem esse poder todo. Mas e o canto gregoriano? O que ele tem de tão particular? Vamos investigar agora as qualidades que o tornam único. Olha, a definição formal já é bem forte. Ele é o canto oficial da Igreja Romana. E não é só isso. É descrito como um sacramental, que é basicamente um sinal sagrado que nos prepara para a graça divina, algo que foi tocado pelo sangue de Cristo. Isso eleva o canto gregoriano de uma simples arte para um objeto de profundo significado espiritual. E para ilustrar essa profundidade toda, tem essa descrição poética do padre Fidelis Bousser, que diz que o canto gregoriano é a pulsação do coração de Cristo. Isso dá uma dimensão da reverência, do amor com que essa música é tratada dentro da tradição. Agora, o que é realmente interessante aqui é como o canto gregoriano é definido não só pelo que ele é, mas também pelo que ele não é. De um lado, você tem qualidades como gravidade sobrenatural, tranquilidade sacra. Do outro, o contraste com as canções da rua, com os movimentos apaixonados. A razão para essa distinção era criar um espaço sonoro completamente separado do mundo do dia a dia. Um ambiente que elevasse a alma para a oração, sabe? Sem as distrações terrenas. Mas, afinal de contas, de onde é que veio essa forma musical tão diferente? Bom, vamos fazer uma pequena viagem no tempo para entender as suas origens. A história segundo a tradição começa com o Papa São Gregório Magno, lá no século VI, que organizou e codificou essas melodias. A partir daí, o canto foi se espalhando pela Europa, unificando a liturgia, mas o grande salto tecnológico, digamos assim, veio no século XI com um monge chamado Guido d'Arezzo. A invenção dele? A pauta musical, a base de como a gente escreve música até hoje. E aqui a gente vê a genialidade da época. Pensa bem, como ensinar as notas para quem não sabia ler música? Guido d'Arezzo teve uma ideia brilhante. Ele pegou um hino a São João Batista e usou a primeira sílaba de cada verso para nomear as notas. Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Uma ferramenta de memorização tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa que literalmente mudou a história da música para sempre. E o impacto do canto gregoriano não ficou só dentro dos muros dos mosteiros, não. Ele se tornou uma ferramenta cultural poderosíssima. Vamos ver como isso aconteceu. As fontes históricas nos dão exemplos bem concretos. Lá na Grã-Bretanha, Santo Agostinho da Cantuária usou o canto para cativar os nativos. Na Germânia, São Bonifácio usou para, nas palavras da época, abrandar os costumes. E o imperador Carlos Magno viu no canto uma ferramenta para unificar culturalmente seu império gigantesco. Ou seja, a música se tornou um agente de mudança civilizacional. Dando um salto de vários séculos, a gente chega no início do século XX e vemos essa importância toda ser reafirmada com muita força. O Papa Pio X chamou o canto gregoriano de modelo supremo da música sacra e ordenou que ele fosse restaurado na igreja. E o motivo? Porque ele unia arte e santidade no mais alto grau. Foi o endosso papal que solidificou o status dele de uma vez por todas. E tudo isso nos leva à questão final. Depois de tantos séculos, por que essa música tão antiga ainda tem relevância? O que explica esse poder que parece durar para sempre? A resposta, ao que tudo indica, está na sua essência. Mesmo tendo caído em desuso em muitos lugares, hoje existe um movimento de retorno. E por quê? Porque as pessoas estão redescobrindo essa habilidade natural de tocar lá no fundo da alma, de oferecer um refúgio de paz, especialmente dentro dos ritos sagrados. Então, o ponto crucial é este. O que é que o retorno de uma tradição tão antiga, tão serena, pode nos dizer sobre o nosso mundo de hoje, que é tão acelerado e muitas vezes tão caótico? Para encerrar, fica aqui esta reflexão de G.K. Chesterton. Os planos mais ambiciosos para o futuro invocam a autoridade do passado.
Talvez a beleza atemporal do canto gregoriano seja, no fim das contas, um lembrete. Um lembrete de que, para avançar, às vezes a gente precisa ouvir as vozes da tradição. É uma ideia para se pensar.